pessoal, sejam bem-vindos ao Máquinas Cast. Somos alunos do primeiro período e estamos fazendo um trabalho de MCM. Nós falaremos em um estudo etnográfico baseado em como que a história e a cultura de São João del Rei foi evoluindo a ponto de fomentar esse perfil epidemiológico da cidade. Meu nome é Lucas Albinati. Sou Daniel Ribeiro. Meu nome é Maria Lins. Meu nome é Matheus Rezende. A gente viu que a história de São João começa por volta do início do século XVIII, né? Mais precisamente em 1704, com a chegada dos bandeirantes que encontraram ouro na cidade e virou uma cidade muito próspera. Então, e aí, ao mesmo tempo, nisso você teve também uma chegada muito grande de escravizados para essa região, que já foi um fator populacional que começou a fomentar toda essa estrutura, sabe? E, consequentemente, também até imigrantes europeus, né? Imigrantes de várias regiões do mundo mesmo, que veio aqui com essa intenção ali de mineração, né? Que a gente vai encontrar ali o ciclo do ouro aqui no Brasil. Então, isso atraiu muitos olhares, né? De fora, para cá no país, né? Que E essa movimentação justamente de um monte de imigrantes, escravizados, promoveram um comércio muito grande de diversos produtos também, que afetaram diretamente a cultura mesmo daqui. Com a decaída da comercialização do ouro, da extração do ouro e essa exportação em meados do século XVIII também, esse comércio ganhou muita força. E a gente teve uma importação muito grande e novos segmentos foram crescendo dentro da cidade, principalmente a área agropecuária e o setor de comércio em si, né? Então, e aí se a gente fosse olhar, em mais ou menos 1808, quando a gente já estava no período joanino, São João del Rei ele virou uma referência comercial. Então aqui você passava rotas de São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa forma, vinha sempre, por exemplo, muito sal para essa região. A gente tinha uma importação muito grande de sal, que a gente tinha que usar isso como conserva. E em troca, a gente principalmente fazia a venda de carne de porco e queijos, como principal moeda de troca mesmo. Sem falar que é muito interessante isso, porque lá em 1881, né, a gente vai encontrar ali a criação da ferroviária Oeste Minas, né, que vai ali ajudar nessa transição e meio que consolidando São João del Rei como um polo comercial, né, porque vai ajudar ali naquela transição de comércio. Sim. São João ganhou uma ênfase muito grande dentro do Brasil, tanto que ela conquistou vários postos muito rapidamente diante das cidades do interior de Minas. Então ela foi um destaque nesse período, juntamente com outras cidades, principalmente da Estrada Real, por exemplo. Então a gente teve essa chegada dos imigrantes, mas primeiro vieram os escravos para fazer essa mineração e os bandeirantes vinham retirar esse ouro. Então a gente tem a chegada dos escravos com a criação de novas igrejas, principalmente a do Rosário, que é considerada a primeira igreja de São João del Rei, que é uma igreja de escravos, de negros. Então a gente tem essa chegada juntamente com a queda do ouro, a gente vai ter essa nova chegada para comercialização, a importação de novos produtos. Sim. E essa questão dos escravos são muito interessante, que eles não podiam exercer exatamente a espiritualidade deles. Eles eram obrigados a seguir os padrões europeus. Então, para eles conseguirem, justamente, eles tiveram que mesclar a cultura deles com a cultura europeia, e aí eles fundaram a igreja. Então, é bem interessante ver como que eles trouxeram a questão religiosa aqui para São João, e também com a feijoada, né, que é uma comida bem típica aqui também. E ligando essa questão aí religiosa, a gente pode pensar em questões culturais mesmo, como, por exemplo, as festas que foram se criando ali ao longo do tempo. O que tinha nessa composição das festas, assim, tipo, o que se traziam de longe, assim, de fora, né? Então, aí... E a cultura africana é também muito rica em música também, né? Tipo assim, você vê nos filmes, assim, tem muita dança, muito ritual também. A influência da Igreja Católica, principalmente dentro de São João del Rei, fez com que vários santos tivessem essa festividade durante o ano. Então, várias festas vão ocasionando e levando a comidas típicas, que a gente vai entrar nesse fato, que podem gerar em alguns momentos outras coisas. Mas, por exemplo, a música está sempre muito presente. O São João del Rei tem um clima mais frio, então a gente vai ter essa chegada de imigrantes também da Europa, juntamente para vir para essa cidade. Então, e desses produtos todos que vocês vão trazer para cá, a gente também vai vir, no caso, produtos alcoólicos, no caso como a cerveja, o vinho, que vai ser principalmente da origem europeia. Nós vamos ter também a várias chegadas do italiano, que vai chegar aqui em São João del Rei como um fator determinante para a culinária daqui. E aquele negócio, como eles são de uma região de mar mediterrânea, quando eles vêm para cá e aqui não tem realmente o mar, eles vão focar em quê? Principalmente massas, focar principalmente em produtos derivados do trigo. Então você vai ver uma dieta muito rica em carboidrato. E junto com isso, você vai acabar misturando a questão da quantidade de gordura saturada que vai ser dos produtos daqui. E no caso, como queijo,
o toucinho, o É torresmo. tudo que a gente vê muito presente nas festividades durante o ano, né? Tanto massas como os queijos, doces, Não muito precisa ir muito presentes. longe, você vai ali no barzinho da esquina, Questão do comprar Já tá álcool, aquele tudo pão, presente. questão do torresmo. álcool também, né? Dos portugueses que vieram, com o processo de cana-de-açúcar, etc. Depois o processo Uma das plantações mais presentes dentro da cidade em si seria, e da região, né, é a cana-de-açúcar, Isso. que a gente tem como produtos principais o açúcar e o álcool, que a Isso. gente vai estar presente nessas festas. Então. E não só nas festas, mas também no cotidiano, assim, por exemplo, já foi estudado que o mineiro é o estereótipo dele é ser acolhedor. Por quê? Porque quando você chega lá, você sempre vem aqui um monte de broa, vem torresmo, vem café, e nisso daí já é incorporado essas culturas implícitas de alimentação. Então já é uma coisa fomentada e que quando você olha para a pessoa, ela fala assim, não, normal. Isso daí já é um dia a dia dela também. A gente vem implementando várias culturas, tanto da miscigenação que veio chegando dos imigrantes, então a gente tem essa junção que faz com que a cultura de São João del Rei seja muito presente até os dias atuais, pela diversidade presente desde os anos anteriores. Levando em consideração, assim, todo esse contexto cultural que a gente tem aí, de imigrantes, etc., da alimentação, o que vocês acham que isso tem a ver com o que São João del Rei é hoje? Cara, isso na verdade vai ser uma das bases de fundamentação do perfil epidemiológico aqui Exato. da cidade. Porque como que a gente pode colocar essa associação? Nessa mesa aqui nós temos comidas que são principalmente aqui muito típicas daqui. Se você for observar, a quantidade de carboidrato e de gorduras saturadas, por exemplo, se for comparar principalmente com o teor proteico, essas coisas, ele vai ser bem desregulado. Então, por exemplo, se você vai olhar aqui no café, normalmente ele vem acompanhado de que? Açúcar, já tem as massas, você já vai ter também a gordura de torresmo, da pele. Isso tudo vai conseguir propiciar um perfil de doenças para a cidade, que vai ser surgido de maneira meio que implícita E o que é mesmo. interessante é, por exemplo, se você perguntar a um morador bem antigo aqui de São João, como você se alimenta bem? Eles vão falar, sim, me alimento. E aí, se você for perguntar, ele vai falar, como torresmo, como porco, como feijoada. E são, tipo assim, eles confundem muito a questão de se alimentar bem. Comer muito, né? Sim, tipo, um A negócio que era associação pra não ser é em pra dar si sustância, com não a uma coisa realmente saúde geral, saudável. né? A gente vê isso pelos primeiros anos da chegada dos escravos e dos imigrantes, que essa agropecuária, principalmente o porco e a cana-de-açúcar, que a gente já trouxe várias vezes aqui, que vai ter uma influência e perpetua até o momento atual. Claro, e aí a gente vê também um clima mais frio, mais seco, então o que a gente precisa? A gente precisa de uma comida que dê mais sustância para a pessoa. E, por exemplo, como é que você consegue dar sustância para a pessoa? Coloca bastante teor de gordura. Questão fisiológica, a pessoa sente a necessidade disso, né? De uma coisa que vai realmente tirar a fome dela. A gordura em si, ela vai ser um dos maiores fatores para você conseguir dar sustância. Porque quando você quebra 1 grama de gordura, você quebra 9 calorias. E geralmente tudo que tem gordura ali é acompanhado mais do que sal. Então, altos teores de certas substâncias ali no alimento. Então, isso vai compor ali o perfil epidemiológico de São João del Rei, como você falou, né? Então, e a gente pode ligar isso também ao que a gente enfrenta no sistema de saúde, né? Como a gente é estudante de medicina, a gente pode ver isso. E a gente pode falar um pouco das doenças que estão mais presentes dentro da cidade hoje em dia, né? Sim. A gente vê muitos casos de hipertensão, muitos casos de diabetes, um alcoolismo também presente na sociedade. E isso já não é SUS mesmo, o site que já está aberto para todo mundo. Você sempre consegue ir lá e você vê que tem uma quantidade muito alta de hipertensão, de diabetes, de alcoolismo, e isso tudo é decorrência dessa cultura que já está aplicada mesmo. E o que vocês acham, assim, que... Claro, tem esse contexto cultural e tudo mais, mas querendo ou não, o maior problema aqui é esse caso, a questão de saúde do São Joanense, né? Então, como a gente poderia... O que é isso? O que é hipertensão? De onde isso vem para vocês, assim? O que seria essa doença? Vocês poderiam me explicar? Então, se a gente fosse olhar, como a gente teve uma importação de sal muito grande aqui, nós poderíamos considerar o sal como um grande fator de hipertensão. Correto. Porque se você for observar, esse sal ele vai estar na corrente sanguínea e seguindo uma fórmula de fluxo de sangue, que é a lei de Poiseuille, a gente vai ver que quando a gente aumenta a viscosidade do sangue, isso também vai diminuir o fluxo. Então isso daí consequentemente, aumenta a pressão. Isso. E aí você também vai ter junto com isso os outros fatores, como o álcool, que tudo vai, por exemplo, integrar nesse sistema e, por exemplo, interferir no sistema. É uma combinação de fatores muito grande que pode levar ao sistema que a gente vê hoje implementado dentro da cidade. Que a gente vê muitos casos de hipertensão
no Brasil inteiro, mas em São João a gente destaca pela cultura que tenta criar uma relação que pode trazer e gerar uma explicação para a gente dos casos que a gente encontra hoje. E acaba sendo até mesmo mais frequente em pessoas de maior idade, né? Que já tem esse hábito de vida de longo tempo, que já é passado de geração em geração, ter esse tipo de alimentação, ter esse tipo de hábito E aí mesmo. que você percebe que a gente muitas vezes julga a pessoa que está doente com alguma específica doença, a gente pensa, pô, uma pessoa com diabetes é porque ela come muito doce. Só que isso não tem a ver diretamente com ela em si, mas sim com aquela bagagem cultural que ela carrega ao longo do tempo. Que veio de vô, que veio de pai, de mãe, ensinando o que deveria ser comida de manhã, por exemplo. Pô, em vez de comer uma fruta, vamos comer um bolo, Sim. porque é mais gorduroso, né? Então, assim, você vê que não é uma questão exatamente individual da pessoa. Isso, e isso está entranhado na questão do perfil de diabetes, porque aqui a gente tem muito diabetes tipo 2, que ela vai ser como? De uma resistência insulínica. Ou seja, de certa forma, você não vai ter uma quantidade boa de receptores GLUT4, que são os receptores de glicose dependente de insulina, numa quantidade ideal. Então você vai ter uma resistência à insulina. Exatamente. Isso está muito ligado ao estilo de vida. Tanto que a diabetes tipo 2, a gente associa muito ela ao estilo de vida, que a gente está presente aqui em São João, com uma fonte de carboidrato muito rica, um consumo muito elevado, que pode gerar esses fatores e esses sintomas e posteriormente gerar essa doença. Sim. E se você for considerar também a questão do álcool e da gordura, você também pode levar para problemas hepáticos, como esteatose hepática, talvez uma cirrose hepática. Então, não é uma coisa assim, você pode delimitar. Ele vai criar um perfil mesmo, ele vai ser uma coisa mais multifacetada. Interessante isso, porque não são doenças normais, entre muitas aspas, né? A gente percebe como essas doenças, elas meio que podem ramificar vários problemas de saúde em um indivíduo só. Então, a gente vai ter ali uma diabetes, que pode gerar necrose, que pode gerar um problema que pode sobrecarregar uma área da saúde. Isso. Sim. Então, assim, é muito interessante a gente ver como a estrutura de uma história, de uma cidade, de um ambiente, realmente conduz aquilo que vai ser quem está vivendo ali dentro, sabe? Então é muito interessante estudar e ver isso, né? Outro fator também é entender que, por exemplo, aqueles que, por exemplo, a gente citou o alcoolismo. O alcoolismo pode influenciar diretamente na diabetes, pode influenciar na hipertensão, então é também entender que está tudo interligado também, não é uma coisa muito separada. Então, se você for realmente analisar, os pacientes que têm, por exemplo, hipertensão têm mais chance de ter diabetes, têm mais chance de os etilistas têm mais chance de desenvolver diabetes, têm mais chance de desenvolver hipertensão, então é realmente E puxando essa muito questão conectado. do álcool, né, que nem eu tava falando, a gente vê, de novo a gente volta na história, aí observa isso de novo, né? A gente vai ter ali a Rua da Cachaça, séculos atrás, né, que já existia, que é a atual, né, Marechal Bittencourt, né? Exatamente. Então, ali era um lugar que muitas pessoas, né, vinham de viagem de Minas Gerais para São Paulo, ou vice-versa, paravam por ali numa área de comércio, onde a gente vai ter ela ali... ganhou esse nome no decorrer da história. Exatamente. Antigamente ela nem tinha esse nome, mas passou a ser pelo o entorno e o contexto que ela é envolvida em si, com a presença do comércio, presença de casas noturnas, a presença de bares. Então a gente vai ver muito presente essa cultura dentro de São João, que passa para os dias atuais, deixando o legado do nome em si, né? Zona, cachaça, mas sempre relacionada com festa mesmo. Tanto é que se você quer beber, você vai naquela rua lá. Vai, então. Tudo que pode causar essas doenças que a gente tá falando. Então, exatamente. Assim, vai, então. Então, e que a gente falou então da hipertensão, do etilismo e diabetes. E é interessante a gente ver esse contexto todo, né? Que a gente pode observar também o tabaco, né? Que antigamente, né, era bonito, era sinal de alto status, elegância, uma pessoa fumar, né? Então, pessoas da elite que fumavam, e hoje em dia é uma coisa muito banal dentro da sociedade em si. Exatamente. Até por isso que a gente faz essa associação, o álcool, o tabaco, todas essas coisas estavam presentes nas festas e hoje em dia continuam na sociedade. De forma diferente, às vezes você vê um paiol, às vezes você vê um cigarro filtrado, agora tem esse novo vape, mas sempre essa parte aí de fumar alguma coisa, principalmente do tabaco em si, que já é o cultural estabelecido aqui, fica muito predominante, fica realmente presente na cidade aqui, você consegue ver essa presença. Ainda mais se você for conversar com o pessoal que é mais da zona rural mesmo, eles estão sempre com um paiol na mão, um palitinho assim. E eu quero que vocês sempre observem. a necessidade de ter alguma coisa na boca também. Exatamente. Esse vício, né, de ter algo ali, né? Sim. Eu quero que vocês observem também o tanto que é interessante isso, o que é importante a consciência de saúde própria, sabe? Porque antigamente a gente não tinha aquela consciência, né, que cigarro podia causar câncer, certos problemas de saúde, então aquilo era bonito. Hoje ainda existe muitas pessoas que são viciadas e vão continuar sendo, né? Porque é um produto e vende, né? Só que
Cara, é interessante como hoje a gente tem esse conhecimento, né? E mesmo assim, por uma questão cultural, permanece. Olha que interessante. Viés cultural, É um viés histórico. É um viés cultural. Que aí já se normalizou mesmo e já virou uma coisa normal. Isso faz parte do contexto que a gente tem hoje, epidemiológico, de doenças. A demanda e ter essa consciência, né, do que acontece em questão de doenças dentro da sociedade é o que mostra a demanda que a gente precisa para resolver isso, né? Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, a gente vai procurar insulina, então a gente precisa ter essa consciência, né? Exatamente. A gente vê que essa cultura enraizada dentro da sociedade, ela favorece a essa propensão de doenças que estão presentes nos dias atuais. Então a gente vê que esse perfil epidemiológico da sociedade pode ter uma influência muito grande. Então a gente fala da hipertensão, fala da diabetes, fala também do alcoolismo, que pode gerar problemas hepáticos, principalmente, que são os mais agravantes assim que a gente vê dentro da sociedade, mas também não são só eles. Mas esses, sim, são os principais. Sim. E isso justifica a necessidade de que não é apenas você medicar para solucionar o problema, mas que esse problema ele vai ter uma raiz diferente, ele tem uma coisa mais profunda. Então não é necessário só você tratar aquela pessoa naquele momento pelo que ela está precisando, mas sim inserir novos hábitos e transformar realmente a cultura e as raízes que são nocivas de certa forma para a saúde. E essa discussão a gente tem que fazer durante um longo tempo, uma pesquisa mais avançada, para a gente detectar realmente quais as medidas podem ser feitas e adotadas para alterar esse perfil e ter um controle maior, né? O objetivo não é acabar, mas sim você controlar. Conseguir acabar delimitar. não vai. E não é nem saudável, porque isso é parte da cultura mesmo. Sim, mas se controlar. De tradição, né, das festas aqui mesmo. E aquilo, né, que já dizia um professor muito bom aí, chamado Luiz Canton, ele uma vez falou que a gente tem que aprender isso mesmo, sabe? A ver o paciente como um todo, sabe? Então, a gente tem que entender o contexto daquilo que ele faz, daquele vício, e como tratar e regular aquilo. Para que não saia do ponto, que chega num ponto que vai estar acamado, mas dentro de um hospital, sem mais o que fazer. Então, é interessante ver isso. E é interessante a gente debater isso aqui, né? Muito interessante, né? E vocês têm alguma coisa mais a adicionar? O que vocês acham, sim? Eu acho que o perfil foi bem identificado. A gente viu que a cultura pode realmente influenciar nessas doenças. Então a gente vê que a cultura tem que estar presente na sociedade, mas tudo tem um limite e a gente tem que ter um controle maior para identificar esses problemas. E será que eu devo fazer isso mesmo ou não? Sim. Será que pode ser normal? No caso, pode ser comum, mas não era para ser normal. Então a gente tem que sempre ter esse foco de que, por mais que seja cultura e que a cultura tem que ser preservada, temos que valorizar muito. Temos que valorizar, mas ao mesmo tempo temos que ter uma precaução muito grande para evitar problemas maiores no futuro. Sim. Né? Até porque também aproveitar, né, não é se destruir, né? Melhorar de qualidade de vida. Exatamente. Então, interessante, né? E vamos encerrar agora o podcast. Foi um prazer apresentar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e até mais. Até mais. Como é que fala? Oferecimento de máquinas cast. De máquinas. De máquinas. De máquinas. De máquinas. Máquinas cash. Selo de burrice. Selo de burrice. Perfeito. Você só vai ter que... Só eu rindo. Eu senti uma...